Capítulo 15. O que resta? Quando o juízo investigativo cai. Ao chegar a este ponto final, é necessário parar, olhar para trás e perguntar com honestidade: o que afinal aprendemos ao longo deste caminho? A resposta a essa pergunta não é simples, mas é clara. E é justamente por isso que ela exige decisão. Desde o início, o objetivo foi um só: restaurar a leitura bíblica, não substituí-la por outra tradição, nem trocar um sistema por outro. O que foi colocado em questão não foram pessoas, mas interpretações. Não foi a fé, mas construções teológicas que se afastaram do texto. Não foi o zelo, mas o medo que passou a ocupar o lugar do Evangelho. O primeiro aprendizado fundamental deste livro foi que o Yom Kippur precisa ser lido no seu próprio mundo. Quando voltamos à Torá e ao judaísmo do Segundo Templo, ficou evidente que o dia da expiação não era um tribunal investigativo. Ele não existia para revisar vidas individualmente, nem para manter o povo em estado permanente de incerteza. Seu propósito era ritual, coletivo e conclusivo. Ele tratava da purificação do santuário e da restauração da aliança, e fazia isso em um único dia, sem extensão indefinida. Aprendemos que o problema tratado pelo Yom Kippur não era pecados pendentes aguardando julgamento, mas impureza ritual acumulada no sistema cultual. Quando essa distinção é ignorada, o ritual é forçado a carregar um peso que ele nunca pretendeu carregar. A partir desse deslocamento, o Yom Kippur deixa de apontar para encerramento e passa a ser usado para justificar adiamento. Em seguida, aprendemos que Jesus não viveu à margem do judaísmo, nem evitou seus rituais por suposta superioridade moral. Ele viveu como judeu sob a lei, participou do calendário religioso e, ainda assim, não é apresentado como alguém que precisava ser purificado. Isso nos ensinou algo decisivo. Participação ritual não implica culpa moral. Essa distinção simples desmonta a ideia de que o Yom Kippur era um dia de medo universal para todos, independentemente de culpa real. Outro aprendizado crucial foi o desmascaramento dos mitos que se acumularam em torno do Yom Kippur, especialmente o mito da morte iminente do sacerdote no Santo dos Santos. Vimos que essa narrativa não existe na Bíblia, não aparece no judaísmo antigo, não está na Mishnah, não está em Joséfo, não está em Fílon. Ela surge tardiamente em contexto místico medieval e é depois absorvida pelo cristianismo. Aprendemos que mitos não precisam ser ensinados explicitamente para moldar a teologia. Basta que o clima emocional que eles criam, medo, suspense, insegurança, seja incorporado. Foi exatamente isso que aconteceu quando a linguagem do medo passou a cercar o Yom Kippur e, mais tarde, foi projetada para o céu. Ao examinarmos cuidadosamente os escritos de Ellen G. White, aprendemos algo ainda mais delicado. Ela não inventa explicitamente certos mitos, mas legitima a atmosfera que eles produzem. Ao descrever o sacerdote entrando com tremor e o povo cheio de medo, ela reforça uma leitura emocional que não encontra base bíblica ou histórica. Essa atmosfera, uma vez estabelecida, torna-se funcional para sustentar a ansiedade necessária ao juízo investigativo. Outro aprendizado central foi a redescoberta do rasgar do véu, não como símbolo abstrato, mas como evento teológico decisivo. O véu não foi retirado, nem guardado para uso posterior. Ele foi rasgado, de cima para baixo, no momento da morte de Jesus. Aprendemos que um véu rasgado não pode continuar exercendo sua função original. Ele anuncia encerramento, não transição. Esse aprendizado nos conduziu diretamente à pergunta cronológica mais importante do livro: quando Cristo entrou no Santíssimo? E aqui, o Novo Testamento falou com clareza impressionante. Aprendemos a partir de Atos, Paulo e Hebreus que Cristo entrou na presença de Deus na Ascensão, não em 1844. Ele foi exaltado, assentou-se, comparece agora por nós diante de Deus. A linguagem apostólica não permite adiamentos artificiais. Vimos que, para sustentar uma entrada tardia em 1844, é necessário reinterpretar dezenas de textos claros, relativizar expressões como agora, uma vez por todas, assentou-se,
e criar compartimentos celestiais que o Novo Testamento não descreve. Aprendemos, assim, a reconhecer uma inversão hermenêutica, quando o sistema julga o texto e não o texto o sistema. Esse caminho nos levou ao exame honesto das falhas interpretativas que sustentam a leitura adventista do Yom Kippur. Aprendemos a identificar confusões entre ritual e tribunal, tipologia e cronologia, santuário terreno e celestial, juízo e expiação. Vimos que essas falhas não são pontuais, mas estruturais. Elas se sustentam mutuamente, formando um sistema fechado que depende da insegurança para funcionar. Mas talvez o aprendizado mais importante deste livro não tenha sido teológico, e sim pastoral. Aprendemos que ideias produzem efeitos, que teologias moldam consciências, que sistemas espirituais, quando baseados em medo, produzem pessoas cansadas, ansiosas e silenciosamente culpadas. Vimos como a ausência da certeza da salvação não gera humildade saudável, mas medo crônico. Como a fé se transforma em desempenho. Como a vigilância substitui o descanso. Aprendemos que muitos não abandonam a fé por rebeldia, mas por exaustão. Não por rejeição a Deus, mas por não suportarem mais uma espiritualidade que nunca permite repouso. Vimos que isso não é fruto de falta de caráter, mas de um sistema que removeu o chão da segurança evangélica. Por fim, aprendemos que quando o juízo investigativo cai, o evangelho não cai com ele. O que cai é um acréscimo tardio, não bíblico, construído para resolver um problema histórico específico. O que resta é suficiente. Resta Cristo suficiente. Resta graça suficiente. Resta uma obra suficiente. E agora, chegamos à pergunta que não pode mais ser evitada. O que fazer com tudo isso? Este livro não pode terminar apenas com informação. Ele precisa terminar com convite. Um convite honesto, respeitoso, mas firme. Um convite a abandonar teologias que não nascem do texto bíblico, mesmo que sejam familiares, mesmo que tenham sido ensinadas por pessoas sinceras, mesmo que façam parte da identidade de muitos. Abandonar uma teologia não bíblica não é abandonar a fé, é purificá-la. É permitir que a Escritura volte a ocupar o lugar de autoridade final. É reconhecer que tradição, por mais respeitável que seja, não pode se sobrepor ao testemunho claro do texto. O medo não é um bom guardião da fé. Ele pode controlar, mas não transforma. Ele pode disciplinar, mas não cura. O Evangelho, por outro lado, não precisa de medo para produzir obediência. Ele produz obediência porque produz amor, gratidão e confiança. Este livro faz um apelo simples, mas profundo. Escolha a Escritura lida com honestidade sobre cronologias artificiais. Escolha a obra consumada de Cristo sobre processos intermináveis. Escolha o descanso prometido sobre a vigilância permanente. Não se trata de trocar uma identidade por outra. Trata-se de recuperar aquilo que sempre esteve ali, mas foi encoberto por camadas de interpretação não bíblica. Trata-se de permitir que o Evangelho seja tão bom quanto o Novo Testamento afirma que ele é. Chegar ao fim desta jornada exige coragem. Não porque o caminho tenha sido confuso, mas porque as conclusões são claras. E conclusões claras exigem decisão. Ao longo deste livro, percorremos textos bíblicos, práticas do judaísmo antigo, leituras do Novo Testamento, desenvolvimentos históricos posteriores e, por fim, os efeitos pastorais de certas interpretações. O objetivo nunca foi destruir a fé, mas resgatar o Evangelho. É exatamente nesse ponto final que se torna necessário abordar uma das associações mais persistentes e menos bíblicas, já feitas a partir do Yom Kippur, a identificação de Azazel com Satanás. Essa identificação, embora amplamente difundida em determinados sistemas teológicos, não encontra apoio no texto bíblico, não pertence ao judaísmo antigo e não é adotada pelo Novo Testamento. Ela surge de leituras posteriores que impõem ao ritual uma narrativa de conflito cósmico que ele nunca pretendeu carregar. No texto de Levítico, Azazel não é apresentado como uma pessoa, muito menos como um ser espiritual identificado com o adversário. O capítulo descreve 2 bodes pertencentes ao mesmo ritual,
ambos apresentados diante do Senhor, ambos incluídos na cerimônia da expiação. Ambos perfeitos, sem mancha, representando um Messias perfeito e sem mancha, não o inimigo, imperfeito que deseja destruir nossas almas. Um é sacrificado, o outro é enviado ao deserto. O texto não afirma que o segundo bode representa um inimigo de Deus. Ele representa o destino do pecado removido, não a identidade de um agente pessoal do mal. No judaísmo antigo, Azazel foi compreendido de diversas formas, como um local desolado, como um símbolo da remoção definitiva ou como uma personificação literária do afastamento. O que ele não foi é identificado consistentemente com Satanás. Nem a Torá, nem a Mishiná, nem o Talmud fazem essa associação. Quando a figura de Satanás aparece nas escrituras hebraicas, ela o faz em contextos completamente distintos, com funções e linguagem próprias, jamais vinculadas ao bode emissário. A tentativa de transformar Azazel em Satanás nasce da necessidade de encaixar o ritual do Yom Kippur em uma narrativa de transferência de culpa para o inimigo final. Mas essa lógica é estranha ao próprio texto bíblico. O bode emissário não recebe culpa moral. Ele recebe o símbolo do pecado já tratado. Ele não expia, ele remove. Ele não paga, ele leva embora. Confundir essas funções é distorcer o ritual. Mais ainda, identificar Azazel com Satanás cria um problema teológico sério. Se o pecado é finalmente colocado sobre Satanás, então o inimigo passa a desempenhar um papel funcional na expiação. Isso dilui a centralidade da obra de Cristo e introduz um segundo agente necessário para a resolução do pecado. O Novo Testamento não conhece essa lógica. Ele afirma, de forma inequívoca, que Cristo é o único portador, o único sacrificador e o único resolvedor do pecado. É aqui que o sentido tipológico do Yom Kippur se revela com clareza. Os dois bodes não representam dois agentes distintos da redenção. Eles representam dois aspectos de uma mesma obra. Um mostra o custo da expiação, o outro mostra o resultado da expiação. Um lida com o sacrifício, o outro com a remoção. Separá-los entre Cristo e Satanás é dividir aquilo que o ritual mantém unido. No Novo Testamento, essa unidade é plenamente realizada em Cristo. Cristo é o bode sacrificado, pois ele oferece sua vida como sacrifício. Mas Cristo também é o bode que leva os pecados para fora, pois ele remove o pecado de forma definitiva, afastando-o tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. O texto apostólico não divide essas funções. Ele as concentra em uma única pessoa e em uma única obra. Quando João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está descrevendo apenas morte sacrificial. Ele está descrevendo remoção real. Quando o autor de Hebreus afirma que Cristo apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ele não deixa espaço para um segundo agente encarregado de completar o processo. Cristo não apenas paga pelo pecado. Cristo remove o pecado. Cristo não apenas morre, Cristo leva embora aquilo que separava. É por isso que o Novo Testamento nunca associa Satanás à função do bode emissário. Satanás é derrotado, não utilizado. Ele é julgado, não integrado ao plano expiatório. Ele não carrega o pecado. Ele é responsabilizado por sua própria rebelião. O Evangelho não precisa do inimigo para se completar. Quando se compreende isso, mais uma peça do sistema desmorona. A leitura que associa Azazel a Satanás não apenas carece de base bíblica, ela serve a uma lógica que enfraquece a suficiência da obra de Cristo. Ela mantém o drama aberto quando o Novo Testamento o encerra. Assim, ao final desta jornada, não resta espaço para soluções híbridas. Não resta espaço para dividir a obra da redenção entre Cristo e qualquer outro agente. Não resta espaço para teologias que dependem de figuras secundárias para explicar aquilo que a cruz já explicou. Cristo é suficiente. Cristo é completo. Cristo cumpre plenamente aquilo que o Yom Kippur apenas anunciou. E é por isso que, quando abandonamos leituras não bíblicas, seja a identificação de Azazel com Satanás, seja a ideia de um juízo investigativo prolongado, não perdemos nada essencial. Pelo contrário,
recuperamos o coração do Evangelho. Chegar ao fim desta jornada exige coragem, porque ela pede algo simples, mas profundo: deixar o texto falar mais alto do que o sistema. Confiar que a obra que Deus declarou consumada realmente o é. E permitir, finalmente, que a fé seja vivida não sob vigilância, mas sob descanso. Quando isso acontece, o medo perde sua função. E quando o medo cai, o Evangelho permanece. Agora, a pergunta final se impõe com força inevitável: o que resta quando o juízo investigativo cai? A resposta, longe de ser empobrecida, é surpreendentemente rica. Quando a doutrina do juízo investigativo é retirada, não cai a cruz, não cai a ressurreição, não cai a esperança cristã. O que cai é um acréscimo tardio, construído para resolver um problema histórico específico, mas mantido às custas da segurança do Evangelho. O que cai é um sistema que depende da insegurança para funcionar. O que resta é aquilo que sempre esteve ali. Resta a Escritura lida em seu próprio mundo. Resta o Yom Kippur compreendido como ele foi. Um ritual de encerramento, não de adiamento, de purificação, não de investigação, de restauração coletiva, não de ansiedade individual. Resta a tipologia cumprida, não estendida indefinidamente. Resta Cristo. Resta o Cristo apresentado pelos Evangelhos, aquele que ao morrer declarou: está consumado. Aquele que ao ressuscitar venceu a morte. Aquele que, ao ascender, entrou na presença de Deus. Aquele que se assentou porque a obra foi concluída. Não um sacerdote que ainda aguarda permissão para entrar, mas um Senhor entronizado, plenamente aceito, plenamente eficaz. Quando o juízo investigativo cai, a cronologia artificial também cai. Não é mais necessário empurrar o cumprimento para 1844. Não é mais preciso reinterpretar a ascensão como incompleta. Não é mais preciso silenciar Hebreus, relativizar Paulo ou suavizar a linguagem clara dos Evangelhos. O texto bíblico pode, finalmente, falar com sua própria voz. E quando isso acontece, algo profundamente pastoral acontece também. Resta o descanso. Resta a possibilidade de viver a fé sem vigilância constante. Resta a liberdade de obedecer sem medo. Resta a alegria de servir sem ansiedade. Resta a ousadia de se aproximar de Deus, não como réu em observação, mas como filho reconciliado. Isso não significa abandono da santidade. Pelo contrário, significa que a santidade retorna ao seu lugar correto, como fruto, não como condição. A obediência deixa de ser um mecanismo de sobrevivência espiritual e volta a ser resposta amorosa. A perseverança deixa de ser esforço solitário e passa a ser confiança sustentada. Quando o juízo investigativo cai, também cai a espiritualidade do medo silencioso. Cai a ideia de que a certeza é presunção. Cai a crença de que descansar é perigoso. Cai a noção de que viver em alerta permanente é sinal de maturidade espiritual. O que resta é a fé bíblica, simples e profunda ao mesmo tempo. Resta a comunidade cristã como espaço de cura, não de comparação. Resta a possibilidade de confessar fraquezas sem medo de reprovação espiritual. Resta a liberdade de crescer sem a sensação constante de estar sob a avaliação invisível. Para muitos, esse momento é assustador. Abandonar uma teologia conhecida, mesmo quando ela se mostra não bíblica, pode gerar vazio inicial. Sistemas oferecem estrutura, linguagem e identidade. Mas o Evangelho oferece algo melhor: vida. É importante dizer isso com clareza e respeito. Abandonar uma teologia não bíblica não é trair a fé. É honrá-la. Não é rejeitar a Deus. É confiar nele o suficiente para permitir que sua palavra tenha a palavra final, acima de tradições, sistemas ou autoridades posteriores. A história da fé cristã sempre avançou assim. Reformas não aconteceram porque pessoas desejavam novidade, mas porque alguém ousou perguntar: isso está realmente no texto? E ao perceber que não estava, teve coragem de soltar o que não era bíblico para preservar o que era essencial. Este livro faz esse mesmo convite. Não um convite à ruptura agressiva, mas à honestidade espiritual.
Um convite a permitir que o Evangelho seja tão bom quanto o Novo Testamento afirma que ele é. Um convite a trocar vigilância por confiança, ansiedade por descanso, medo por esperança. Se o juízo investigativo cai, não cai o juízo final. Ele permanece, como afirmação da justiça de Deus sobre o mal. O que cai é a ideia de que os reconciliados vivem sob julgamento contínuo. O que cai é a confusão entre juízo e expiação. O que cai é a teologia que exige insegurança para funcionar. O que resta é suficiente. Resta Cristo suficiente. Resta graça suficiente. Resta uma obra suficiente. E isso é mais do que o bastante. Este livro termina com algo melhor. Um chão firme. Um lugar onde a fé pode repousar sem medo de cair. Um lugar onde a Bíblia pode ser lida sem necessidade de ajustes defensivos. Um lugar onde Deus pode ser amado sem ansiedade constante. Abandonar teologias não bíblicas não é perder algo precioso. É muitas vezes recuperar aquilo que sempre esteve ali, mas foi encoberto por sistemas. Que você tenha coragem de escolher o texto sobre a tradição. Que você tenha coragem de escolher o Evangelho sobre o medo. Que você tenha coragem de escolher o descanso prometido por Cristo. Porque no fim, quando tudo o que não é bíblico cai, o que resta é exatamente o que nos sustenta: Cristo Jesus.